Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Podcast, este grande projeto que nada mais é do que uma desculpa minha para conseguir vaga na agenda de amigos meus do passado que a gente vai retomando contato, né? Essa é uma grande desculpa. Eu fiz um podcast especificamente para isso. Então, assim, eu queria conversar com o Medina, conversei com o Medina. Queria conversar com o Jorge, conversei com o Jorge. Queria conversar com o Vitor, conversei com o Vitor. Em vez de eu montar grandes projetos, grandes reuniões que demorariam horas para serem marcadas, a gente marca um podcast, né, que é a nova reunião, o novo meeting dessa geração. Então a gente vai conseguindo produzir isso. Antes da gente começar o bate-papo, pessoal, agora que estou de youtuber, né, a gente tem que pedir algumas coisas que são obrigatórias, né? Tipo, deixe seu like. Você agora chegou agora. Ah, vou assistir o papo inteiro, depois eu deixo. Não. Vamos fazer já esse acordo aqui. Já deixa o like agora, você vai acabar esquecendo, a gente está se ajudando. Então, você deixa o like agora, resolve este problema e você fica focado na nossa conversa. Além do like, o que você pode fazer também? Deixa o comentário aqui embaixo. O comentário também é sempre muito importante. Comente alguma coisa, a gente vai trocar ideias sobre histórias, então, assim, coloca aqui embaixo o que vocês acharam, a opinião de vocês. Vou ler tudo? Não vou ler. Não vou mentir para vocês também. Eu não vou mentir. Mas prometo ler a maioria e, obviamente, os que chamarem a atenção, a gente vai trocando uma ideia também. Outra questão do comentário, antes de a gente começar, a gente está expandindo a ideia do NS Podcast, né? Ele começou muito voltado à área da educação física, a gente está expandindo essas ideias. Então, peço, por favor, conheço um cara aqui que o papo seria ótimo de você trocar ideia. Coloca aqui embaixo também, vai fazendo essa indicação. E aí eu entro em contato e a gente vai marcando, tá? Ah, poxa, eu não conheço ninguém de fora. Pode ser eu mesmo, pode ser você. Coloca a sua história aqui e, obviamente, aquilo que for me chamando a atenção, eu acho que vai dar um papo legal, a gente vai entrando em contato também. Por último, inscreva-se no canal e ative o sininho. Inscreva-se no canal porque isso ajuda a gente demais e ajuda o YouTube a entender que é para recomendar o canal para outras pessoas. E também, por favor, ative o sininho, porque o YouTube não recomenda canal novo. Então, assim, se você não ativar, ele não vai notificar que chegou conteúdo novo para você, tá? Então, ative, você vai receber a notificação aqui em cima, onde eu me perco perdidamente com esse dedo aqui, mas em algum ponto do seu canto superior da tela vai estar a notificação aqui no sininho, tá bom? E, meus amigos, vamos começar agora este papo com mais uma pessoa que vai parecer uma babação de ovo que eu faço, mas eu juro que é de coração. Mais uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho gigantesco por essa pessoa, um grande amigo e um prazerzaço voltar a falar contigo depois de anos. Que bom que eu inventei essa bagaça aqui para poder marcar reuniões e conversas. E, amigo, primeiro, obviamente, agradecer pelo aceite do convite. E segundo, vamos começar pela pergunta tradicional deste programa. Para além da profissão, para além do dia a dia profissional, quem é você? Eu que agradeço o convite, sempre um prazer falar com o Iagão. Fazia muito tempo mesmo que a gente não se falava, acho que fazia uns 5 anos, a gente estava vendo aqui, pensando aqui, já fazia um bom tempo que a gente não se falava. Trabalhamos, para quem trabalhava junto quase todo dia, 5 anos é bastante coisa. Mas o prazer é meu, obrigado pelo convite. Sempre é legal quando alguém te chama para contar a sua história, embora eu não tenha nem muita história para contar, nem muitas histórias interessantes para contar. É sempre um prazer. Cara, eu sou o Vitor Santos, talvez em alguns lugares popularmente conhecido como Puscas. Tenho 28 anos recém-completados. Sou jornalista de formação, contador de formação, mas acima de tudo, acho que talvez o que me defina seja um apaixonado pelo esporte. E como apaixonado pelo esporte, como a gente brinca lá na ESPN, na redação, um dodói pelo trabalho, né? Porque você trabalha com o que você gosta, e quando você trabalha com o que você gosta, às vezes você não está trabalhando, né? Às vezes você está se divertindo. E então eu sou um apaixonado pelo esporte, um apaixonado pelo que faz, um apaixonado por contar histórias. E eu acho que isso me define mais do que minha profissão ou os lugares por onde passei, enfim. Acho que essa é a minha definição primordial.
Amigo, vou pegar um pouco dentro dessa sua resposta, a questão do contador de história apaixonado pelo esporte. Uhum, E aí eu vou voltar na linha temporal lá no comecinho. Quando você era um pequeno Vitor, uhum. quando você estava lá na sua infância, você era como? Você era o nerd da turma? Você era o cara carismático da turma? Você era aquele cara que se envolvia em tudo? Quem era você nesse começo? Eu sempre gostei muito de jogar, assim, eu joguei de tudo um pouco, todos os esportes que uma escola oferece, por exemplo, futsal, basquete, handball, vôlei, eu jogava de tudo, eu gostava de esporte acima de qualquer coisa e eu sempre fui um bom aluno, assim, cara, assim, não, talvez não de atitudes, assim, porque eu, às vezes, eu podia ter talvez uma postura melhor dentro da sala de aula, assim, no sentido de que eu acordava muito cedo. Então eu chegava na escola e tinha muito sono e dormia na aula. Assim, de notas nunca foi um problema para mim, de estudo nunca foi um problema para mim. Acho que esse problema eu não dei para os meus pais. Eles não precisavam me obrigar a estudar, eu sempre gostei. Gostei muito das matérias, sempre gostei muito das matérias de humanas, história, geografia, sempre fui fascinado por como as coisas aconteceram no mundo, sempre gostei muito de leitura. Eu não posso dizer que eu fui uma criança que tinha. Assim, eu sempre tive de tudo, assim, no meu contexto de infância, né? Então eu tive o privilégio, né? Porque hoje em dia a gente sabe que é um privilégio de escolher o que basicamente os meus caminhos, né? E eu acho que esse meu perfil, né, de fazer de tudo um pouco, e ser um apaixonado por esporte, é um cara que gosta de humanas, acabou me direcionando. Mas eu nunca tive problema com nota, nunca tive problema com estudos, eu sempre gostei, assim, era uma criança tranquila nesse sentido. Amigo, para você querer trabalhar contando histórias com aquilo que você é apaixonado pelo esporte, sempre te foi muito claro desde pequeno que era um caminho, ou você perambulou diversas possibilidades ao longo e aí quando chegou na hora de decisão você falou, não, agora é esse. Como que foi esse processo para você? Não, assim, nunca foi claro, embora a minha mãe sempre falasse para mim que achava que eu escrevia muito bem, que eu deveria tentar isso, mas assim, sendo bem sincero, assim, talvez a gente entre numa questão um pouco mais filosófica, mas aqui o sistema brasileiro de educação ele não favorece o aluno nessa transição colégio-faculdade. Você tem que tomar uma decisão muito jovem, sendo que você nunca tomou uma decisão na sua vida. E essa é uma decisão para a sua vida, né? Por exemplo, eu sempre tive na minha cabeça que eu gostava de esporte, eu gostava de tudo, só que assim, para mim, o esporte não era uma profissão tangível, tanto nem o jornalismo, nem o futebol, nem o porque não é distante da gente. Ou você é muito talentoso e sabe disso desde pequeno, ou você vai fazer uma profissão normal e o esporte vira um hobby. Hoje a gente lida com o esporte assim. Acho que talvez você saiba melhor do que eu estou falando, mas nunca, então para mim nunca foi claro trabalhar com isso. Tanto que quando eu saio do colégio, eu passo em contabilidade, eu nem sabia o que era contabilidade, sendo bem sincero, mas no vestibular da USP, né, que foi onde eu passei, você tem que colocar 4 opções de curso para entrar. E eu queria economia. E aí eu coloquei lá economia noturno. E aí, ao invés de colocar administração, porque eu não queria fazer administração, e ao invés de colocar economia diurno, eu coloquei contabilidade noturno. Porque eu queria fazer o curso à noite para trabalhar, quando eu pudesse trabalhar já e já ter a minha independência. E eu acabei, e aí o sistema da USP ele pega as notas e vai cortando pelas opções, né? Então, muita gente coloca lá economia, administração, que são os cursos mais concorridos. E contabilidade fica para baixo, então eu acabei passando em contabilidade. Não sabia o que era, descobri lá que contabilidade era o que eu pensava de economia, que era mais uma coisa mais prática do que economia. Então, assim, nunca foi claro para mim, cara. Nunca foi claro. Eu acho que
que nem eu disse, não favorece, você nunca toma uma decisão na vida ou toma decisões banais na sua vida, né? Claro, isso eu tô falando num sentido até privilegiado da coisa, né? Eu tenho noção do meu privilégio enquanto pessoa, enquanto cidadão, principalmente num país que nem o Brasil, que eu não tinha tomado decisões importantes na minha vida com 16 anos. Só que de repente, eu tenho que escolher uma carreira. E aí você é pressionado a passar num vestibular, você é pressionado a decidir sua vida, o sistema não ajuda porque você fica estudando, 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 e parece que se você não passar aquilo ali vai acabar com a sua vida. Então, assim, são coisas que acabam prejudicando. Tanto que são muitos casos que acontecem, não é incomum ver gente que muda de área. Gente que depois faz ou completa uma faculdade, ou para uma faculdade no meio e começa outra, porque a gente não é preparado para isso. Eu só fui entender o que eu queria fazer da vida quando eu estava no meu último ano de faculdade, quando eu estava já encaminhado, assim, eu estava na metade do meu trabalho de conclusão de curso, já estava trabalhando já em vias de ser efetivado, onde eu trabalhava. E eu gostava do meu trabalho, não posso falar que eu não gostava. Eu gosto de contabilidade, só que não era o que me brilhava os olhos. E aí eu estava voltando de carro, eu lembro até hoje, voltando de carro na Castelo Branco, e eu sintonizei ali, era domingo de manhã, ou domingo perto da hora do almoço. E aí eu liguei no rádio, e aí eu ouvi uma amiga minha que estudou comigo no colégio fazendo uma pergunta na coletiva do Marcelo Fernandes, que era o treinador do Santos, né, que saiu agora, né, da comissão técnica fechada do Santos. E aí eu olhei assim, eu pensei comigo, eu falei, caraca, que legal, pô, essa menina, conheci ela, tal. E aí eu parei pra pensar, eu falei, pô, ela tá fazendo o que eu queria fazer da vida, né? Guardadas as devidas proporções, é o que eu queria fazer da vida, né? Trabalhar com esporte. E aquilo ali me virou uma chave, cara. E eu, junto com outras inseguranças, né? Tipo, você vai ser efetivado, se é aquilo que você quer fazer para a vida, o que vai ser os próximos passos, eu decidi mudar de carreira, cara. Claro, contei com o apoio dos meus pais, tive sorte de novo, né? O privilégio, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que bater na tecla, porque privilégio é uma coisa seleta no Brasil, né? E eu, felizmente, sou uma pessoa que tem esse privilégio. E tive toda essa sorte de conseguir mudar, apoio dos meus pais, e hoje eu posso falar que eu faço o que eu quero, que eu acertei a minha profissão. Esse ponto que você colocou é um ponto que, em termos de ensino, ele fica nisso até o final. Então, assim, é uma roda de moer carne eterna. Então, assim, você está ali, eu não sei quem vai nos ouvir, eterna incógnita do YouTube, né? Não sei para que público isso vai. Eu imagino que possa ir para um público muito mais velho, que sirva reflexão, e possa ir para um público mais novo, que também sirva reflexão. Então, tentarei ser o mais abrangente possível na fala. Eu acho que tem um ponto, e aí quem quiser se aprofundar um pouco mais, ouça aquelas palestras do Clóvis de Barros Filho, que é muito boa. A reflexão que ele faz um certo sentido, assim, tem muito sentido ali. Você vive, de fato, no meio acadêmico geral, desde a escola até o final do processo agora de doutorado, que estou fechando, você vive o mesmo processo, que é o da insatisfação. Você tem que ser um cara triste. Assim, você não pode, se você ficar feliz com o que você tem, o sistema ele te coloca de lado, de fato. Então, assim, você tem que estar na escola, mas você tem que ser o melhor aluno. Porque se você não for o melhor aluno, você não vai conseguir chegar nos melhores lugares. Aí você passa. Não, mas agora não. Agora, se você não for o melhor aluno desta universidade, aí vai chegar um colega do seu do lado e falou: então, estágio, cara. Estágio, porque isso daqui não ensina nada, a questão é prática, é outra pegada, vamos. Aí você vai lá, passa no estágio. Aí você vai, começa a fazer estágio, mais universidade, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Se você for seguir o caminho universitário, cara, você está aqui há 4 anos, você não publicou um artigo, você não publicou um livro, você não fez tal coisa, você não. Então, assim, você vira um ciclo de insatisfação tão grande que o sistema ele vai te tirando a oportunidade de ser feliz, basicamente. Porque se você estiver feliz, você vai, por obviedade, a felicidade ela é inútil, ela não tem uma utilidade em si. Então, ela vai sendo retirada.
Então, você vai tendo que ficar insatisfeito. Então, se você fez uma publicação, parabéns, legal, saia, tome um chopp, volte amanhã e faça mais 2. Se você fez mais uma terceira publicação, volte amanhã e faça mais 10. E aí você vira nesse ciclo. Então, esse ponto que você tocou, eu acho ele muito, muito importante, porque a tua fala, eu ouço isso de professores daqui. Assim, o professor está no final de carreira e fala, putz, cara, foda, porque passei a vida inteira, que nem aí usando a analogia do Clóvis, né, correndo atrás da cenoura, né? E aí você fala, caramba, vai ser assim até os 80. Porra, que insatisfação. Ser assim até os 80 é foda. Então, assim, é um ponto importante, é um ponto que, de fato, a gente não para pensar. Seja o aluno para tomar a decisão de postergar a decisão, para quem possa postergar, obviamente, dentro dos privilégios, ou até mesmo para quem esteja no meio do caminho, cuidando das cenouras, que serão pegas por alguém em algum momento, que, por favor, também tenha um bom senso, né? De entender o processo, tenha um bom senso de estar ali com uma responsabilidade em dia de profissionais, não necessariamente só do ganho que se terá do número de trabalhos publicados, do número de programas realizados, né? Obviamente no outro sentido. Então, assim, são pontos que eu acho que são necessários. Pegando um link nesse dia do carro, né? Você é um cara que consome muito esporte desde criança, assim? Você é um cara que é aquele cara que ligava ESPN, estou falando ESPN porque é a primeira que a gente recorda dos programas de horário de almoço, né? Especificamente. Mas você era aquele cara que ligava ESPN, Band, ia rodando os canais para consumir esporte o máximo possível? Como que foi esse gosto por estar nesse espaço? Não, sempre fui. Desde pequeno eu sempre gostei de acompanhar jogos, de ler. Quando eu era pequeno, eu tenho sérias lembranças de ler bastante o lance, placar. Minha madrinha assinava para mim, então eu lia bastante, tinha várias edições da Placar. Consumia esporte na TV também. Eu não era muito de assistir programa de esporte, mas eu sempre fui muito de assistir os jogos, sempre gostei muito, assim. Sempre esteve na minha vida de alguma maneira o esporte. Sempre esteve na minha vida de alguma maneira. Nessa linha especificamente, por exemplo, a gente se conheceu pela Universidade do Futebol, então eu sei do teu afinco pelo futebol especificamente. Com certeza. Mas você era um cara de múltiplos esportes? Sim, sim. Eu sempre gostei muito, muito de basquete, sempre gostei muito de vôlei, sempre acompanhei bastante, assim. Desde pequeno eram mais esses três, assim. É claro que também talvez, de novo, por um outro problema mais filosófico, estrutural do que qualquer outra coisa, como todo mundo, você acompanha, é inevitável você acompanhar mais futebol no Brasil do que qualquer outra coisa. Sim. Mas eu sempre gostei muito de Olimpíada também, sempre acompanhei muito Olimpíada, parava para assistir, lembro na oitava série, eu fiquei em casa para assistir a abertura lá na China, que foi de manhã. Então, eu sempre gostei muito dessas coisas, desses eventos esportivos. Talvez antes, talvez quando eu era adolescente, talvez tivesse uma difusão menor de esportes para a gente assistir, menos canais, menos maneiras de se assistir. Hoje em dia, se você não assiste, é porque realmente não tem como você assistir, porque existem muitos meios de assistir qualquer tipo de esporte hoje. E eu acompanho, ainda hoje acompanho, agora mais futebol americano, tênis, beisebol, eu assisto de tudo, cara. Assim, eu sempre foi legal para mim o esporte, assim. O futebol, é claro, o futebol é o favorito porque a gente é brasileiro. Acho que isso define melhor do que qualquer coisa, mas qualquer esporte para mim é muito válido. Porque, assim, a gente tem uma questão central de acompanhar o futebol com muito afinco, né, no Brasil, meio religioso o processo, inclusive, né? Você vai ensinando a pessoa dogmaticamente a ter aquele acesso, né? A consumir aquilo, né? Então, assim, por vezes não é uma escolha.
tipo, você vai tendo algumas vivências espontâneas e você entra. Não. É o pai ou a mãe que já compra o conjunto da criança do time que torce, é o quarto C de futebol, estou falando no cenário mais poético da história, e depois, obviamente, aquele afinco direto, né? Você falou das Olimpíadas, qual foi o primeiro evento esportivo que te chamou a atenção pela história? Assim, qual foi o primeiro evento, ou a primeira coisa que você estava assistindo e você falou, nossa, que do caramba tá assistindo isso? Cara, assim, que eu me lembro mesmo, assim, de acompanhar o evento inteiro, de cabo a rabo, é a Copa do Mundo de 2002. De, assim, de lembrar de ficar acordado de madrugada para assistir o Brasil, a final assistir em casa também, aquela expectativa de manhã e tal, foi a Copa de 2002. Com certeza, sim. A de 98 eu assisti, mas eu não acompanhei, assim, eu não me lembro de ter assistido os jogos, eu era muito pequeno, então eu não me lembro, mas se for para falar um evento, assim, primeiro que eu me lembro de acompanhar e lembrar de ver os jogos é a Copa do Mundo de 2002. A 98 eu não lembro, eu sou mais velho que você, acho que uns 2 ou 3 anos, alguma coisa assim. Uhum. Eu não me lembro da de 98, assim, zero, zero, zero. Eu tenho a recordação do. Eu tenho a recordação por ter assistido depois. Aí mentalmente Uhum. parece que eu lembro das coisas, mas assim, eu sei que não é daquela época. Uhum. Eu sei que é o VT dos jogos e não a vivência daquele dia. Da de 2002, cara, eu acho que eu assisti 6 ou 7 jogos. Eu perdi um. Uhum. Eu perdi o Brasil e Costa Rica. Uhum. Os que Porque não tinha para valia perder, nada. dos que tinha para perder, foi o que eu Não menos valia me nada. prejudiquei. Uhum. Mas foi um bom jogo. Querendo ou não, ali foi uma bela pelada, um belo Uhum. final, final de Com primeira fase. certeza. E eu lembro de ter perdido esse por, assim, eu sempre tive muita dificuldade de acordar de manhã. Assim, aquela Copa do Mundo, o que matou ela, para mim, obviamente, né, matou pra gente, porque estava no Brasil do outro lado do mundo, foi justamente o horário, cara. O horário, eu É, falei, puta que. muito Nossa, ruim. nossa Muito senhora. ruim. É Era que ruim mesmo. a Olimpíada agora, Japão, idem. Então tinha coisas que eram de madrugada, você falou, não, não, gente, cara, eu sou um cara que gosta de dormir, eu gosto da boa e velha soneca. Então, assim, Então. esse horário me pega demais, entendeu? Me pega demais. E eu lembro muito de ter perdido esse jogo, especificamente, da Costa Rica. Mas, eu nunca tive. Aliás, eu só um parênteses, e depois eu volto aí nesse ponto. Por exemplo, eu tenho uma vivência muito próxima com a tua nessa paixão pelo futebol. A gente já conversou isso outras vezes. Eu tenho essa vivência muito próxima e, por curiosidade, a primeira profissão que eu pensei foi jornalista esportivo. Uhum. Antes da ideia de ser treinador, de entrar para educação física, a primeira foi jornalista esportivo. Porque na época eu falei, pô, eu quero estar ali no meio, mas eu achei pesada a atribuição de um treinador. A questão de toda hora ser demitido de um canto para o outro porque você escalou e o cara tomou um cartão vermelho num lance bobo, Uhum. eu falei, puta, não sei se eu quero isso. Depois eu Uhum. passei a querer. Então, assim, o primeiro que eu falei, pô, eu queria estar naquele meio era contando aquelas histórias. E eu lembro que a gente se identificou muito na época de Universidade de Futebol justamente por esse tipo de paixão pelo futebol, mais do que necessariamente pelos projetos que se fazia ou qualquer coisa do tipo, era aquela paixão pelo esporte em si. E eu Iago, nunca tive muito, assim, eu tive muito mais apego a clube do que a seleção. Uhum. Inclusive, em 2002, eu torci para a seleção, mas eu não. Em 2005, quando São Paulo foi campeão mundial, eu vibrei muito mais do que em 2002, quando o Brasil foi campeão mundial. Uhum. Você tinha isso, assim, a Copa do Mundo de 2002, você vivenciou ela, tipo, uhul, ou foi um negócio tipo assim, ah, legal, pô, torneio importante, pô, era o comentário da época, como que você vivenciou todo esse processo? Cara, é que talvez falar, se você perguntar pra mim, seja uma resposta muito diferente, porque eu sou um cara que eu gosto muito de Copa do Mundo. Uhum.
Copa do Mundo, para mim, é o maior evento esportivo de longe até a próxima Copa, que posso estar errado, mas tudo indica que vão acabar com a graça da Copa do Mundo, né? 48 times vai virar quase uma Libertadores, mas, mas eu sempre gostei muito de Copa do Mundo, cara. Então eu sou ávido por assistir os jogos. Eu gosto de assistir todos os jogos, de acompanhar. Então, assim, a minha relação com o Brasil ele é basicamente também na Copa do Mundo, assim. O time não, o time eu sou apaixonado e tal, mas eu não tenho aquela coisa que falam, eu não torço muito pelo Brasil, tipo, tanto faz. Para mim não é. Não acontece isso porque tem a Copa do Mundo. Mas no geral, assim, eu acho que é uma disputa até injusta, né? Porque o seu time você vê o tempo inteiro, aprende a amar o tempo todo. O Brasil você vê jogando a cada 6 meses, se muito, né? Então não. É claro que talvez exista aí também, existam talvez outros componentes sociais, né, de uma estrutura que não favorece muito a seleção brasileira, que ficou muito tempo sem jogar no Brasil, ficou muito tempo longe, aí, sei lá, ela sempre foi muito afastada dos próprios clubes, tem a questão CBF, a gente pode entrar em vários âmbitos aqui que não prejudiquem, mas se você compara com a Argentina, que tem tudo isso, e mesmo menos títulos, mas mesmo assim é uma torcida muito mais apaixonada que a brasileira pela seleção dela, é capaz de unir gente que no dia a dia não se une para torcer pela Argentina, você vê que a gente aqui realmente a gente não é incentivado a isso, como o argentino é, por exemplo. Então acho que é um processo até desleal, assim, mas para mim é um pouco diferente, cara, porque é isso, né? Eu sou um apaixonado por Copa do Mundo. Sou um apaixonado, assim, então quando chegar a época de Copa do Mundo, eu vou torcer, eu vou assistir e é isso aí. Amigo, me conte de um apaixonado por Copa do Mundo, o que lhe preocupa no futuro? Na Copa do Mundo, 48 seleções não dá, né? Assim, 32 eu acho que é um limite legal. Mas se você vai colocar 48 seleções, 24 vão ser europeias, tipo assim, qual vai ser o método? Para que vão servir as eliminatórias? Vão classificar 7,5 do Brasil, da América do Sul. Vai ficar fora todo ano Peru, Bolívia e Venezuela, com todo respeito. Peru não, né? O Peru agora tá melhor, mas sei lá, vai revezar entre o Paraguai e uma outra seleção, Bolívia e Venezuela. Então, assim, vai classificar, vão estar lá sempre os mesmos times. Não vai ter mais uma conquista de você, porque hoje, quando você classifica para a Copa, é uma coisa diferente você classificar para a Copa com 32 times, por exemplo, sei lá, na América do Norte, que classificam 4,5, né? Tem um time que joga repescagem. Na Copa de 2018, quando o Panamá classificou, foi um feito histórico. E aí isso vai acabar. Tipo assim, beleza, a Venezuela vai classificar a primeira vez para a Copa do Mundo. Aí na outra Copa ela fica em sétimo e classifica de novo. Aí na outra Copa ela fica em sétimo e classifica de novo. A gente pode entrar nessa discussão, tipo, fazendo um paralelo com o brasileiro, qual que é o mérito, com todo respeito de novo, né? Mas qual que é o mérito ou qual o mérito maior que o quarto colocado da Série B do brasileiro tem em relação ao 17º da Série A? Nenhum. O 17º ainda tem o mérito que ele joga contra times de nível maior, duas vezes por campeonato. O quarto da Série B jogou contra 4 times que caíram para a Série C. Então, assim, eu acho que existem fórmulas melhores para você tornar o esporte mais atrativo. Os 32 times da Copa do Mundo deixam ela num nível de qualidade alto e que você consegue ter disputas, um sistema fechado, que é assim em todos os campeonatos do mundo. Nenhum campeonato do mundo tem mais do que 32 times. Você pode discutir, tem fase prévia e tal. Beleza, se me dessem um formato que tem fase prévia da Copa do Mundo, nem que seja disputado no próprio país, em jogo único. Assim, esses times começam a Copa do Mundo antes. Aí a gente pode entrar em problema de calendário e tudo mais, mas enfim, pensando aqui. Beleza, aí eu não tenho problema com isso. Desde que se respeitem os 32 times, porque senão, com 48, 18 grupos de 3 times, a gente está perto de ter um grupo com Brasil, Sérvia e Nova Zelândia. Tipo, se eles classificam 2. Assim, para mim vai ser a morte da Copa do Mundo, cara.
Posso estar errado, pode ser que torne a Copa do Mundo mais disputada. Eu também não sou ninguém assim que estuda a fundo esse negócio. Mas assim, a gente conhece razoavelmente os bastidores do futebol. Para mim é muito mais uma decisão política do que uma decisão esportiva. E aí você vai tirando interesse da Copa do Mundo. É claro, econômico não, porque a Copa do Mundo nunca vai deixar de gerar dinheiro. Nunca, não vai deixar de ir gente para os lugares, mas fica mais desinteressante. Eu acho que tem um ponto aí que sempre é muito importante, que é a questão financeira. Basicamente, o que a gente está falando envolve dois processos, assim, sendo muito honesto e pouco cauteloso com a frase, envolvem duas coisas. Envolve dinheiro, porque, obviamente, você vai aumentar presença de público, você vai aumentar número de jogos, número de transmissões, então as emissoras vão ter que pagar mais para aquele evento, que elas compram o pacote fechado, você não vai comprar só o pacote você não vai comprar o pacote Brasil, você compra o pacote Copa do Mundo, o evento como um todo. Então você tem toda uma questão financeira que vai mover e, obviamente, isso aumenta o cofre de quem está ali vendendo o produto, né? Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, isso acontece muito no Brasil e a gente acha que é coisa de brasileiro. Na verdade, não é. É questão de poder só. Que é a questão dos votos, né? Quando você coloca 44 seleções que vão estar ali na Copa do Mundo, quando você coloca mais seleções ali, você está aumentando a tua votação favorável. Porque uma hora você vai ter que eleger o presidente da FIFA. E aí você fala, poxa, viu? Se não sou eu, como é que a Federação da Venezuela estaria na Copa? Então, pô, Federação da Venezuela, você vai me fazer um distrato desse depois dessa ajuda que eu dei? Então, é exatamente isso. Então, assim, e não é uma questão, e eu não estou falando nada de corrupção, não é nada desse tipo. É só uma questão de conversa interna entre membros, entendeu? É só uma questão do tipo assim, poxa, viu? Viu como eu política. penso pro esporte? Viu como eu penso para a inserção sua dentro? Entendeu? Então, entra nos papos desse que de fato existem. Então, assim, quando, sei lá, quando a gente começa no Brasil, tipo, por que o calendário nosso... Não, o calendário nosso é bagunçado. Não é que ele é bagunçado, ele é extremamente organizado. Mas ele tem outros fatores de interesse, é outra conversa. Não tem nada de bagunçado, muito pelo contrário, ele é muito bem organizado. Mas ele é organizado de acordo com um conjunto de interesses que não é o conjunto de interesse do conjunto dos jogadores, do conjunto de comissão técnica, é um outro conjunto de interesse. Então, assim, todo esse processo que a gente acaba tendo, ele sempre é muito voltado a esses dois aspectos. Então, e não é só, a gente fala do futebol, porque obviamente é o que a gente é apaixonado, mas você pega, por exemplo, Fórmula 1, que é um que eu sou apaixonado, você ter 23 corridas no ano espalhadas no mundo é uma loucura. O piloto se ferra, o cara que vai trocar o pneu se ferra, todo mundo se ferra. Agora, por que você coloca 23 corridas espalhadas no mundo no meio da Arábia Saudita? Aí você fala, pô, então, porque a preocupação não está nas 23 corridas, ela não está no evento em si, ela está no que o evento traz para quem organiza o evento. Né? Está na troca de poder, está no você poder apertar a mão do sheik e aí o sheik ir lá e despejar uma mala de dinheiro falando, olha, isso daqui fica até 2045 aqui. Beleza? Beleza, show. E agora você tem poder de barganha para chegar na Espanha e falar, olha, sheik despejou até 2045 esse rio de dinheiro. Porra, se eu não quiser, eu levo 3 corridas pro Sheik. Vocês vão pagar? Agora tem que pagar. Então, assim, tem toda uma questão política financeira que permeia o esporte e que acaba levando esse tipo de situação. E a Copa do Mundo faz isso. A própria Champions está começando a passar por um processo desse de inflar. Então, assim, não vamos ter a Super League. Tá, mas eu vou aumentar o calendário. Vou aumentar o número de jogos no total para as competições, porque eu preciso ter Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique fazendo 14, 15 jogos por ano para mim. Só o Real Madrid fazendo 13 não me adianta mais, financeiramente falando. Exatamente. Então tem todo esse processo que vai perambulando. E nessa linha, amigo, a gente está falando de acho que duas coisas em paralelo. Né? Uma, a paixão. Então, aquele menino que via a Copa do Mundo de 2002 e estava ali
alucinado com a seleção, que estava gostando do evento, que estava permeando esse cenário todo de paixão. E numa linha alternativa, a gente está falando sobre um conjunto de senhores de idade, de terno e gravata, que estão absolutamente, em aramaico, chama cagando, né? Cagando para o sonho deste menino. Uhum. Em aramaico, tá, YouTube? Só para em aramaico. Vocês têm que pesquisar mais aí. É aramaico, não adianta bloquear o canal, não. Estão absolutamente cagando para o sonho desse menino. E você agora faz parte da mídia. Então, agora a gente está no cenário onde você faz parte desse conjunto de pessoas que participam diretamente do esporte. Uhum. O quanto que essa segunda parte, por vezes, atrapalhou a visão daquela paixão? Algumas. Eu acho que quando você começa a trabalhar com alguma coisa, eu acho que não é nem o esporte, sei lá, porque normalmente a gente fala de paixões quando você trabalha com serviços, né? Tipo, sei lá, música, com videogame, sei lá, com qualquer coisa. Você perde um pouco da paixão, primeiro porque se torna obrigatório, né? Eu tenho um chefe lá de redação que eu lembro dele falar assim, ele falou uma coisa para mim um dia e que eu acho que é importante. Ele fala assim, ó, cara, você está no trabalho dos sonhos de muita gente, mas mesmo assim vão ter dias que vão ser uma bosta, vão ter dias que vão ser ruins e é inevitável, mas a maioria deles não vai ser bom. Então eu acho que é isso, assim, sabe? Você não tá lá, tipo, eu que sempre conectei e sempre liguei as coisas esportivas em casa, era um lazer. Agora não é mais um lazer, assim, ou não é um lazer igual era antes. Um tipo de lazer diferente. E aí, quando você fala de paixão, você também muda um pouco a visão, né? Você começa a entender algumas outras coisas quando você começa a trabalhar na mídia, quando você começa a trabalhar com música, enfim, né? Para deixar no exemplo que eu falei. E aí você acaba perdendo aquela visão ingênua, talvez. Talvez você perca a ingenuidade de achar que algumas coisas são pelo bem, por ficar, porque as pessoas estão se importando com aquilo, quando na verdade é tudo uma questão de poder. A verdade, a bem verdade, isso vale para qualquer relação, para qualquer coisa, é que a maioria das coisas é por poder. E aí, como é que o gato vai invadir aqui? Não, ele não vai invadir aqui. E aí você acaba deixando essa visão ingênua, né? Quando você é criança, quando você é um adolescente, você acaba vestindo uma carapuça de profissional que te deixa mais frio, talvez. Algumas coisas talvez percam o encanto. E aí isso acho que é a parte primordial, assim, disso tudo. Amigo, dentro dessa carapuça profissional que você colocou, dentro dessa armadura que você coloca para encarar os desafios, o quanto que foi difícil construir essa armadura para você? Porque, assim, às vezes que a gente conversou, você sempre pareceu um cara muito espontâneo. Você sempre teve uma espontaneidade muito grande. Então, assim, eu imagino que para você ser sincero é fácil pela prática da sinceridade. E colocar uma carapuça onde você precisa, de vez em quando, blindar algumas emoções que vêm à tona, tenha lá suas dificuldades. Você teve dificuldades nessa construção? Sim, eu acho que talvez a parte mais difícil, né? Porque você está quando você trabalha com pessoas diretamente, né? Ou com massas, porque a verdade é essa, o jornalista ele trabalha com pessoas e massas, não é uma pessoa, são várias pessoas. Você acha que não tem ninguém vendo, mas sempre tem alguém vendo. É verdade, assim, principalmente quando você está num veículo grande, assim, que nem a ESPN, que hoje sempre foi muito reconhecida e hoje está voltando a ter uma audiência considerável, muitas vezes sendo a primeira líder de audiência, sempre tem alguém assistindo. Então, assim, você tem que ter um cuidado muito razoável com
com a sua postura, com seus sentimentos, não com seus sentimentos, mas com como você lida com as situações. Eu sempre, é que nem você falou, né? Eu sempre fui um cara muito sincero. E isso e me custou algumas coisas aprender a lidar com esse lado meu sincero, porque eu acho que eu aprendi que tem momentos e o tempo certo para você expressar essas frustrações. E muitas vezes, às vezes você, sendo sincero, às vezes você expressa até com pessoas que não tem a ver com aquela situação. Às vezes são problemas mais profundos. Então, eu acho que sempre vale aquela questão do segundo respiro, de entender, de depois uma conversa mais calma, do que ser do calor do momento. Porque eu sempre fui um cara muito do calor do momento. Eu sempre fui muito sincero e as coisas, quando me irritavam, as pessoas sabem quando elas me irritam. Então, eu acho que isso é um trabalho constante e que está sempre em avanço. Mas, assim, com o que vai para o ar, por exemplo, você sempre tem que tomar um cuidado, assim, de não expor sua opinião, porque, querendo ou não, você não está lá, a não ser que seja uma opinião mesmo, né? Tipo, é que a gente não dá opinião enquanto produtor de conteúdo, né? Quem dá opinião são os caras que estão no ar. Então, assim, a gente pode direcionar ou não isso, né? Mas desde que seja combinado. Nunca a gente vai pegar quem está no ar desprevenido, por exemplo. Mas quem está produzindo as coisas na linha editorial é sempre de bom tom evitar dar opiniões na linha dos GCs, enfim, na forma como o programa é construído, enfim. Porque é esse negócio, né? Sempre tem alguém vendo, sempre as coisas têm três lados, né? O seu, o meu e a verdade. E a gente pode correr o risco de ser injusto ou ser ou passar do ponto, né? Mas essa coisa de tipo assim, sempre tem alguém vendo. Tem um exemplo para mim que é muito clássico de uma coisa que aconteceu na ESPN, acho que é um caso até meio famoso, de uma pessoa que num programa de futebol, eu conheço a pessoa, ela é muito gente boa, super querida, mas ela, num programa de futebol, falou que jogador de beisebol não era esportista, porque jogador de beisebol tem aquela barriguinha, tem aquela coisa. E é beisebol, cara. Quem que joga beisebol no Brasil? Sendo bem sincero, assim, não é um esporte de massa. Mas pegou mal para ela. E assim, não foi o que ela quis dizer, assim, a gente sabe que não foi, tipo, é porque o beisebol realmente não exige um preparo físico, exige outras coisas. Mas ele não exige um preparo físico absurdo dos atletas que jogam. Exige precisão, talvez seja o esporte que mais precise de precisão, um esporte que mais precisa de repetição, de atenção, de. Cara, tem N qualidades que o jogador de beisebol tem, mas tem alguns jogadores de beisebol que realmente não estão em forma física aparente a melhor possível. E ela falou essa frase, ela sabe que ela foi infeliz, enfim, mas repercutiu. Então sempre tem alguém vendo, cara. Sempre tem alguém vendo, sempre tem alguém repercutindo. Por mais que você ache que não tem, por mais que o número ali da audiência dê traço, alguém tá vendo e alguém vai repercutir o que você fala. Então é uma coisa que a gente sempre tem que estar na cabeça para ser cuidadoso. Às vezes a nossa opinião, por mais certa que ela seja, ela não é a verdade absoluta, né? Então sempre tem mais lados da história. Então é importante tomar esse cuidado. Ainda mais hoje em dia, né? Assim, É, hoje em dia, antigamente se acompanhava o programa, acompanhando o programa de fato. Você parava em frente, o cara ficava ali falando, ou colocava o GC, fazia todo o processo, e você ficava de fato só como consumidor daquilo, né? exatamente. Hoje em dia, sei lá, vocês estão na ESPN com o programa na hora do almoço, rola um programa na Sport TV e tem uma lista de discussão no Reddit, tem uma lista de discussão no WhatsApp, tem um negócio tipo, olha, saiu, tá rolando treta lá, hein? Aí o cara responde, todo mundo daquele grupo muda de canal e vai para o outro para ver a treta ao vivo. Depois acaba a treta, pô, começou outra treta no outro ali, hein? Aí você vai modificando. E é um processo muito filha da mãe, porque parece, pelo menos dá a impressão de uma grande massa raivosa de internet, que ela quer pegar o errinho, né? Uhum, Ela é um grande caça-erro. Né? Você vai caçando o erro por ali até achar. Na hora que você acha, falar, agora sim, agora meu dia valeu a pena, eu achei o erro de alguém, agora eu sim. posso colocar esse erro em pauta. E nessa linha, amigo, e aí olhando um pouquinho
Agora a gente fez, né, a gente voltou um pouquinho na tua vida, agora olhando um pouquinho as perspectivas futuras. O que te chama a atenção hoje na mídia? E o que você fala assim, puta, esse é o meu próximo grande desafio? Assim. Cara, acho que o que me chama atenção na mídia é como ficou fácil fazer mídia, né? Como ficou fácil você estar sendo visto, né? Hoje em dia evoluiu muito rápido isso, porque nos anos 2000, quando eu era adolescente, não era simples assim, a internet ainda estava engatinhando. A gente está falando o quê? De 15 anos em que cresceu muito, cara. Até 2010 você tinha internet de escada. E hoje em dia a gente está falando de 5G, que você vai conseguir ver coisas em todo mundo, vai diminuir delay dos esportes da internet, em streaming. Você vai ter um delay que vai ser, tipo, daqui a um tempo vai ser um delay de 10 segundos na internet. Porra, isso pra quem assiste esporte em qualquer lugar é sensacional, cara. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que me chama mais atenção. E como as mídias estão constantemente mudando, independente do público que está assistindo elas. Talvez o perfil do público mude, né? Um pouco também de mídia para mídia, mas assim, hoje em dia todo mundo sabe mexer no YouTube da vida, todo mundo sabe mexer num Twitter da vida. Até mesmo uma geração mais velha começou a aprender isso. Então, o público, o jeito de se assistir as coisas está mudando. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. E de entender como fazer mídia dentro disso. De como fazer jornalismo dentro disso. Eu acho que esse é o maior desafio que a profissão vem enfrentando, na verdade. É sempre estar se renovando, virou uma coisa constante agora, né? E que vai ser cada vez mais rápido de acontecer, né? Cada vez as coisas vão mudar mais rápido. Eu não tenho dúvida disso. E a gente vai ter que ir se adaptando. Mas pessoalmente, para mim, o que mais me desafia hoje, o que eu mais quero que aconteça, cara, assim, eu acho que tem ainda muito espaço para eu crescer onde eu estou, muito espaço para eu crescer dentro da profissão, coisas para aprender, né, jogos para produzir, histórias para contar. Porque assim, eu estava até conversando outro dia com alguém, eu não me lembro quem agora. Mas você produz uma transmissão, como que você conta uma história? Cara, tem N jeitos de você contar uma história. Não é porque você não está escrevendo, você não está contando alguma coisa. Se você, às vezes, por exemplo, sei lá, um jogador faz uma puta jogada, você volta do intervalo com o VT dele, aí a transmissão coloca alguma coisa da história dele, você está contando uma história dele, você está valorizando o momento. E eu acho que é isso, quando quando a pessoa em casa assiste e fala assim, pô, que do caramba, ou, sei lá, eu trabalho mais agora com futebol americano, sei lá, o Tom Brady fez uma puta jogada, entrou esse VT dele, que legal, tal. Quando a pessoa fica satisfeita em casa, é o maior prêmio pra gente, né? Pra mim, pelo menos. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para eu explorar dentro disso, muitos eventos para eu produzir, muita coisa para eu ver, para melhorar ainda também, né? Óbvio, acho que a gente tem que melhorar. E quem sabe um dia chegar aos eventos que eu sempre assisti de casa trabalhando, né? Sei lá, uma final de Copa do Mundo, uma final de NBA. Um sonho eu já realizei, né? Eu já fui num Super Bowl, já consegui ter esse privilégio de ver o que é um evento dessa magnitude ao vivo. Então, assim, é crescer, assim, cara. Eu falo até para as pessoas para meus chefes, tal, o meu medo é ficar estagnado. Se eu estiver estagnado, eu vou ter um problema. Trabalho para mim nunca é um medo. Eu quero estar sempre trabalhando, porque cai naquele negócio de novo. Eu sou apaixonado por esporte, cara. Eu trabalho com o que eu gosto e eu sei do meu privilégio. Eu sei que tem muita gente que queria estar onde eu tô. E eu não vou deixar a peteca cair. Eu vou sempre buscar aumentar a régua e que todo mundo comigo cresça junto. Então, acho que esse é a minha maior motivação hoje, pessoalmente. Amigo, eu queria pegar, dentro dessa tua última resposta, um link para uma curiosidade que surgiu agora para mim. Uhum. Antigamente, o contar da história tinha uma certa passividade de quem ouvia.
Sim. Então, sei lá, o cara vai montar. Antigamente, na nossa época, né, agora que estamos ficando velhos, tinha os VTs da Globo, por exemplo, os gols do. Como é que era o nome daquele repórter que fazia a previsão? Ele ficava atrás do gol e falava: e agora vai sair o gol do O Fluminense? Regis Rezin. Isso, exatamente. Muito obrigado. Então, por exemplo, você tinha uma história contada que ela tinha um início, meio e fim e que não tinha interação. Então, assim, o cara passava bolando aquilo ao longo do jogo, que nada mais é do que a tentativa excessiva de a cada finalização o cara fica ali, agora vai sair o gol. Aí às vezes dava certo, às vezes não. E aí depois ele editava aquilo e montava um enredo de uma história para contar aquele jogo, para contar aquele evento. Hoje em dia, por exemplo, você está cuidando de uma transmissão, eu imagino que você tem acesso ao feedback quase que em tempo real. Uhum. O que mudou da contagem da história tendo acesso ao feedback em tempo real? Nada. Nada. Não no meu caso. Sendo Uhum. bem sincero, não no meu caso. Porque, assim, quem acompanha mais, por exemplo, sei lá, o Twitter, né, que hoje em dia você participa por hashtag, né, participa assim, são os narradores. Eles sim, ali, eles podem ter feedbacks de diversos tipos, falar no ar e tudo mais, e beleza. Mas no nosso caso, assim, para mim, não muda, ou muda muito pouco o meu planejamento do que eu vou fazer numa transmissão. Talvez, sei lá, uma pessoa pode algumas pessoas podem não gostar, outras podem gostar. Mas eu acho que se pautar por isso é até meio perigoso, porque se você pega uma opinião que ali no momento tá, e você muda a sua rota, talvez você cometa um erro de desagradar uma grande maioria que não está participando. Ou você talvez cometa, talvez tipo, sei lá, as coisas saiam do trilho. Então acho que é sempre perigoso se pautar por um feedback da hora, do momento, a não ser, claro, que seja uma coisa fora. A gente está falando para parafrasear, ele das 4 linhas da sociedade, né? Dentro das 4 linhas da ética, né? Vou parafrasear um tão querido presidente. Mas aí você está falando dentro do normal, né? Dentro do aceitável, obviamente. Se uma coisa sai do respeito dessas coisas, aí sim você tem que dar um toque em tempo real, sei lá, no narrador, né, ou o que quer que seja, ou fazer uma retratação, enfim. Mas, via de regra, eu acho que é perigoso. Assim, é uma ferramenta muito boa, mas também é uma ferramenta muito perigosa. Da gente como produtor, assim, no ao vivo, se pautar por isso, é complicado. Se você, por exemplo, sei lá, depois do evento você pega e vê e faz uma reflexão sobre aquilo, eu acho válido. Porque aí você melhora para as próximas. Sei lá, às vezes você roda um quadro, você vê a recepção dele. Mas ao vivo, eu acho que é sempre você planejar primeiro, fazer e depois você vê a recepção para se você continua ou não. Agora, mudar a coisa, assim, eu não acho que é uma coisa tão volátil. Porque talvez numa transmissão não seja. Num programa de debate, talvez seja diferente. Aí talvez você tenha que se pautar mais pelo que as pessoas estão vendo. Por, sei lá, você está falando de Corinthians, aí de repente você muda para Flamengo, ou sei lá, você está falando de Corinthians, aí de repente entra o gol do Wagner Love no Sport Criciúma. Pô, você tá de sacanagem, né? Quem tá assistindo a maioria das coisas quer saber de Corinthians. Ou de Palmeiras, enfim, falei de Corinthians por um exemplo banal na cabeça, mas talvez isso seja um pouco mais fácil de você dosar. Mas numa transmissão eu acho que não é o caso, assim. Não é o caso. Amigo, e aí também pegando o link nessa última resposta, quais são os perigos de se atender demais à audiência? Porque eu imagino, por exemplo, que você tem uma demanda óbvia por audiência, isso em todo meio, e se você trocar os meios relacionados a futebol, você vai ter sempre uma demanda relacionada a resultado, de maneira geral, no caso da TV, audiência. Qual que é o perigo de ficar preso à audiência? Isso, em algum momento, te limita o jeito ou a história que você quer contar? Como que isso ocorre para você, principalmente? Em que sentido? A audiência número ou preso à audiência que participa?
Não, por exemplo, quando a gente fala de, sei lá, vou fazer um programa esportivo, o tema Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, mas são temas obrigatórios. Então, em muitos casos, você tem, sei lá, reclamações do Atlético Paranaense porque ele fica pouco tempo de tela, comparado a outros, né? Então, assim, eu imagino que haja histórias muito legais que vocês queiram contar, mas que talvez ali elas não peguem pontos centrais da audiência, né? Você vai contar uma história muito legal numa categoria de base do sul do país, mas aquilo não bate com um grande clube, aquilo não bate com uma grande torcida, aquilo não traz... Você fala, pô, vou gastar meu tempo produzindo isso daqui? Isso é uma grande história, mas pô, o pessoal vai entender o que eu tô falando? Cara, assim, acho que uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo trabalhando com ESPN e tal, principalmente de produção de transmissões, é que sempre tem espaço. Sempre tem espaço. Por mais que pareça que não existe, ou por mais que pareça que é algo que, assim, vai demorar para entrar no ar, ou vai ter pouca visibilidade, sempre... É que eu falei, né? Sempre tem alguém assistindo, cara. Então, eu acho que, assim, talvez seja um trabalho de se forçar a gente a não pensar isso, de que não vai ter audiência ou que vai ter pouco tempo de tela, e fazer as coisas acontecerem. No caso da reclamação do time, dos assuntos, eu acho que é válido, mas também tem que se entender a demanda pela audiência. Assim. Tudo tem dois lados. O Atlético Paranaense ele vai ter um tempo de tela, por exemplo? Vai. Só que não dá para você, enquanto editorial, cobrar que o Atlético Paranaense tenha o mesmo tempo do Flamengo. Quando os dois jogarem, por exemplo, como é que está acontecendo a Copa do Brasil, os dois vão ter o mesmo tempo de tela. Mas isso não é uma coisa que a mídia definiu. Isso é uma coisa que os próprios clubes definem quando eles negociam o direito de transmissão. Quando sai pesquisa de torcida, quando você vê quanto o clube impacta na sociedade, né? Enfim, quem gosta de futebol. Os clubes, eles são mensurados, porque tudo é mensurado. Um canal que dá, por exemplo, a ESPN não vai receber a mesma coisa de publicidade que um canal X recebe. Assim como não vai receber a mesma coisa que uma Globo recebe. Porque é número. Então, assim, eu acho que é claro que é difícil do torcedor entender isso, porque, de novo, a gente está tratando de paixão. Quando a gente trata de paixão, a gente perde a racionalidade, porque você quer saber mais coisas. Só que hoje em dia você tem mais jeitos de achar as coisas. Hoje em dia tem times fora do eixo Rio-São Paulo, ou todos os times fora do eixo Rio-São Paulo têm coberturas próprias. Tem jornalistas especializados em coberturas deles. Então você consegue acessar a notícia do seu clube em qualquer lugar. Em qualquer mídia. Aí a gente pode entrar no mérito se é de qualidade ou não, aí é outra história, mas você tem acesso. Você consegue saber o que está acontecendo no Atlético Paranaense hoje, agora. Se eu quiser entrar no Globo Esporte aqui agora, eu tenho acesso ao que está acontecendo no Atlético Paranaense. Então eu acho que isso também reduz um pouco sobre essa pressão de você ter que falar das coisas e dar espaço para outras coisas. Agora, uma história, quando ela é bem contada, ela sempre vai ter espaço. Seja um VT longo, seja um VT, enfim, seja uma história do cara da 4ª divisão da Rio Grande do Sul, que você falou, vai ter espaço. E eu acho que cabe a nós, jornalistas, sempre lembrar disso, sempre vai ter espaço. Por mais que às vezes as portas se fechem, é aquele negócio de novo, né? Assim como a gente tem hora e lugar para você expressar suas frustrações, seus desejos, também tem hora e lugar para as coisas irem ao ar. Existe uma linha editorial por trás das coisas. Não é porque é um baita de um conteúdo que vai entrar num dia de Libertadores com Flamengo e Corinthians jogando e Palmeiras e Atlético no dia seguinte. Entende? Tipo, tem coisas que são mais quentes, que editorialmente são mais relevantes. E tá tudo bem. Mas, por exemplo, numa quinta-feira que não tenha jogo, a matéria vai entrar, porque ela é atemporal, e aí vai ter alguém assistindo que vai gostar muito dela. As pessoas que estão nela vão se sentir realizadas. Então, assim, eu acho que tem espaço para tudo hoje em dia. Tanto para quem quer ver o Atlético Paranaense, quanto para quem quer ver o Corinthians, quanto para quem quer ver o
a matéria do cara da quarta divisão. É só uma questão de time. Eu acho que isso é importante também de frisar. Time e plataforma, né? Hoje em dia, tipo, às vezes não tá na. Às vezes, hoje em dia, às vezes é mais negócio não estar na televisão do que estar na televisão. Você vai ter mais espaço para mais gente visualizar se estiver no YouTube da vida, por exemplo. Eu vejo, acho que tem dois exemplos, que um positivo e um em construção. Acho que não é negativo especificamente, mas é em construção de fato. O caso do Atlético Paranaense, por exemplo, que eu citei lá no começo, eu acho muito legal a iniciativa deles, que eles tiveram junto com o Casemiro, de fazer as transmissões dos jogos em casa do Brasileirão via live do Casé. Exatamente. Assim, foi uma alternativa que eles encontraram muito legal e de conectar com um público muito jovem e diferente que está ali. Né? Então, eles entenderam isso, talvez eles estejam eliminando um pouco esse passo do número e estão se valorizando nesse sentido. Porque, assim, eles entenderam que que não adianta você ficar esperando depender da Globo, que a Globo vai te pagar um X que se você acha que não vale, dane-se. Se você acha que vale, você aceita. Ou se você precisa do dinheiro, né, como é a realidade de muitos clubes do Brasil. Mas eles não precisam, e eles acharam que não valia. Beleza, então muito obrigado, a proposta fica com você, a gente passa na TV aberta nossos jogos contra Flamengo, contra Corinthians, contra os times de massa que vão dar número, então, sei lá, talvez o quê? 4 vezes por ano eles passam na TV aberta, 5 vezes por ano, no brasileiro. E o resto dos jogos eu vou estar falando com um público diferente que está consumindo um outro tipo de conteúdo e que só vai ver o meu jogo ali. Só vai ver o meu jogo ali. Que é um público que eles sabem que talvez com certeza vai pagar, porque o Casemiro, né, no caso, ou qualquer outro streaming, a gente pode falar de, sei lá, a Amazon agora com o Thiago Leifert. Eu não sei quantas pessoas pagariam para ver o Thiago Leifert, mas o Casé a gente sabe que tem um público muito grande que acompanha ele. As pessoas, pô, você olha lá, 10 pontos para ver o jogo do meu time com um cara que eu gosto, porra, 10 conto é menos que o ingresso para ver da minha casa, sendo que eu sei que não vai ter delay porque não tá passando em nenhum outro lugar. Então, assim, o Atlético Paranaense começou a entender essa logística e tá fazendo coisas diferentes. A lei do mandante, a gente pode discutir muito se ela vai ser boa ou vai ser ruim. Mas uma coisa é certa, os clubes vão ter que se virar, vão ter que se coçar. E as mídias também vão ter que se virar e ter que se coçar, porque vai explodir. Você vai ter que. As marcas vão ter que se valorizar. E o Atlético Paranaense faz isso, eu acho que talvez seja o primeiro clube que faz isso de uma maneira mais efetiva, né? Eles até lembrei de quando você falou, né, quando a gente estava falando agora do Atlético Paranaense, no caso, o sucesso que foi o Paulistão no YouTube. Né? Então, assim, é uma federação, querendo ou não, pertencente a um estado, ou seja, ela, em tese, só atingiria aquele conjunto especificamente, porque as transmissões, obviamente, por exemplo, eu estou aqui em Minas, a transmissão que me chega ou é do Galo, ou é do Cruzeiro, ou é do Rio. As transmissões de São Paulo dificilmente chegam para mim aqui. Então, assim, eu não vou consumir São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Aqui falando dos clubes de Série A, mais Bragantino. Eu não vou consumir esses clubes. Porque não vai chegar essa informação via TV. Então, quando você tem o YouTube do Campeonato Paulista com 1 milhão de pessoas assinando o canal, ou pelo menos se inscrevendo no canal, você começa a ter uma visibilidade diferente para o espetáculo, né? Totalmente. E fora, você sabe isso mais que eu, obviamente, o tempo de programação é exclusivo. Então, assim, se o cara quiser fazer uma transmissão de 10 horas, ele faz. É uma questão de ter o roteiro certo, ter a transmissão correta, ter as pessoas ali. Assim, é a questão de logística. Sim. Mas dificilmente a gente conseguiria acontecer com a Fórmula 1, por exemplo. A Fórmula 1 ficou na Band, porque a Band começa 1 hora antes da corrida a fazer a pré-hora e fica mais 2 depois no show de esporte. Para a Fórmula 1, essas 3 horas a mais de exibição na tela vale mais do que a transmissão curta na Globo. Assim, a análise, não nada contra uma transmissão ou outra, mas a análise da própria Fórmula 1. Tanto que renovaram o contrato agora. Do seu produto, né? Exato. Então, assim, quando você começa a ter esse tipo de organização, você começa a remodelar também a transmissão, muito provavelmente, né? A forma de contagem da história, né? E, por exemplo, uma das coisas que eu estava falando, que é o ponto de construção, né?
não necessariamente ponto positivo, é que esses dias saiu, acho que no Futirinhas, saiu um vídeo eu não sei o nome, eu sou péssimo de nome, é uma porcaria, mas o cara do Futirinhas, o Edu do Futirinhas, falando sobre. Eles tinham uma linha editorial no canal deles que era colocar os vídeos quentes, né, os vídeos sobre notícias, mas alguns vídeos sobre a história de jogadores. Então eu sempre tinha alguns vídeos desse. E o algoritmo do YouTube começou a entender que todo mundo entrava no vídeo quente, mas quando o vídeo era atemporal, ninguém entrava. E aí você tem, segundo ele, né, você vai ter muitos views em alguns vídeos, em outros não chegam em ninguém. Não tem não chega a notificação de que chegou o vídeo, você não coloca nada. Então, assim, começou a ter uma questão de linha editorial para isso. Assim, talvez, isso a TV, talvez ela tenha essa possibilidade, mas a internet ainda não. Como tem um algoritmo por detrás do YouTube, da Twitch e de outros, você começa a ter uma recomendação só do mesmo conteúdo, né? Então, assim, para quem esteja produzindo, você começa a falar, pô, mas será que vale a pena produzir esse conteúdo agora? Porque e se eu não tiver acesso? E se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo? Hoje, para você ter um canal monetizado, são 1.000 inscritos mais 4.000 horas assistidas. Então, assim, um canal iniciante é muita coisa para ser monetizado. Isso você conseguir o fatorzinho de monetização para 6, 7 meses depois, você começa a ganhar de fato, né? Porque tem os trâmites internos. Então, acho que muda muito a contagem da história que a gente está tendo, principalmente hoje, com a internet, né? Sim, acho que com certeza. E a questão dos algoritmos, assim, existe um documentário que a gente pode falar se ele é sensacionalista ou não. Eu particularmente achei muito bom porque ele explica didaticamente basicamente por cima, como funciona o algoritmo, né? Que é o dilema das redes. É aquele negócio, é o que você falou agora, tipo, sei lá, eu consumo só Corinthians. Lá ele trata muito do Facebook, né? Hoje em dia o Facebook já está em desuso, mas eu imagino que todos sejam assim. O Facebook vai entender que eu consumo muito Corinthians, então ele vai me mostrar muito Corinthians, porque o interesse dele é que eu continue na plataforma, é que eu gaste mais horas de view dentro do Facebook. Ele não quer que eu saia. E ele mostra isso de uma maneira muito didática. É claro, não como acontece fielmente, mas mostra muito didaticamente qual que é o processo pelo qual passa o algoritmo. E você acaba entendendo um pouco disso, né? Por isso que você tem os nichos, né? Porque quem vê por exemplo, sei lá, eu vejo Corinthians, eu vou ser bombardeado talvez pelas mesmas pessoas que veem Corinthians. A gente está vendo o mesmo conteúdo, talvez. Então, assim, a rede não está interessada em tornar, em fazer conteúdos chegarem para todos. A rede está interessada em que você fique mais tempo nela. E eu não duvido que o YouTube seja assim também. O YouTube deve ser assim também. Ele vai começar a te mostrar, ele vai perceber quais são seus interesses e ele vai te bombardear com os interesses. A não ser que você deixe a notificação lá, que nem você falou aí no começo do programa. Se você deixa a notificação ativada, óbvio, você mostra para ele que assim, ó, isso aqui me interessa. Então isso aqui vai chegar para mim via notificação, mas talvez nos recomendados não. Eu, por exemplo, no meu YouTube, eu tenho canais que eu notifiquei ali. Sempre chega a notificação deles. Mas se eu abrir agora aqui os meus recomendados ali, o primeiro talvez seja coisa disso, o segundo já não é. E mesmo assim, chegam notificações de coisas que eu não sigo. Porque talvez eu tenha assistido 1, 2 vídeos de um negócio e ele me manda mais vídeos assim. Então, mostra um pouco de como funciona o algoritmo, né? O bom das redes sociais é isso. Você consegue ver de tudo. O ruim é que você talvez veja sempre da mesma coisa. Porque a gente acaba entrando num cenário e é compreensível, de novo, a questão de poder. A gente sempre volta para o mesmo eixo e a rede social faz o mesmo processo. Então, assim, a forma de ganhar dinheiro deles é a permanência sua na plataforma. Então, quando você ouve empresas falando, tipo, não, a gente tem uma preocupação sobre a saúde mental, utilização. Não tem. Porque senão eles perdem dinheiro, de fato. Então, assim, a gente começa a ter situações do tipo assim,
acho que é uma pesquisa não. Ou foi pesquisa ou documentário, não vou lembrar agora, que era sobre a utilização do Tinder. Né? Porque, obviamente, uma geração inteira tem as suas relações construídas a partir de aplicativos, de maneira geral. Né? Tinder, para o outro público, o Grindr, então assim, você tem vários aplicativos. E eles falavam que geralmente não dava muito certo pelo seguinte motivo, porque o objetivo deles não é que você dê o match e saia. O objetivo deles é que você saia com as pessoas, dê errado e volte. Óbvio. Porque como é que eles vão colocar publicidade para você consumir ali no meio? Como é que eles vão colocar a promoção para ter um número ilimitado de curtidas se você não estiver ali? Exatamente. Se você conseguir um match na primeira semana e for embora e nunca mais voltar, eles não têm como capitalizar em cima disso. Eles não têm como ganhar retorno. O financeiro deles é você tendo insucesso. Se você tiver sucesso, você é um menos um cliente, não mais um cliente. Então, a rede social, de maneira geral, ela passa a consumir a mesma coisa. Se você for um cara que fala assim, não, vou consumir coisa no YouTube, eu estou falando de um cara que está produzindo coisa para o YouTube. Você vem aqui e me consome, vai ser natural ele começar a te recomendar outros podcasts. Sim. E aí você entra naquela onda do corte do podcast. E aí, eu estava discutindo esses dias até com a minha mãe, conversando com ela, ela falou, pô, filho, mas como é que tá indo? Eu falei, nem vejo, né? Ela falou, como assim você não vê? Eu falei, não vejo. Não tô aí pro número. Ela falou, mas... Eu falei, não, porque, assim, em tese, é relativamente fácil propor alguma coisa. A gente está conversando aqui, eu puxo um assunto, você faz uma frasezinha, eu tiro essa frase de contexto, ela vira minha thumbnail. Essa thumbnail fica um vídeo de 9 minutos que não tem nada a ver com a calça. Né? Então, se a thumbnail tem nada a ver com o conteúdo do vídeo, você falou isso no meio de um assunto completamente distinto, mas a thumbnail é você com uma expressão forte, precisa ter essa expressão forte para chamar a atenção, cores vibrantes, uma frasezinha de impacto e um títulozinho que seja ambíguo. Se possível, em caixa alta. Então, assim, existe uma formulazinha para você ir junto com o algoritmo. Talvez a grande... Para quem esteja de produção de conteúdo, e eu não sei, até bom te ouvir, eu estou tentando produzir os meus aqui, acaba entrando nessas searas, é do tipo assim, você tem o que o algoritmo te pede, porque é basicamente pedido, né? Você sabe que aquilo vai dar um retorno de sucesso, vai te dar view, e tem aquilo que você quer contar de história, né? E que você sabe que provavelmente não vai te dar view. Né? Totalmente. A cabeça do cara que está ali cuidando e criando conteúdo deve virar um trevo, provavelmente. Né? Cara, assim, não talvez nas grandes empresas, né? Por exemplo, no ESPN da vida, você já tem uma base grande que assiste seus vídeos lá. Mas para quem está começando, com certeza é complicado, porque você precisa atingir um público para o algoritmo entender que você é relevante. Esse é um problema dele, né? Porque é que você disse, é muito fácil começar, mas talvez seja muito difícil continuar. Porque você precisa começar a ter uma base, e aí eu acho que o número começa a importar. Né? O número deixa de ser uma coisa assim, dane-se o número, porque você vai ficar produzindo, só que uma hora você vai precisar das duas uma, né? Ou aceitar o seu patamar atual, ou crescer, né? Então, é uma ferramenta que é muito boa, acho que são ferramentas muito boas, são ferramentas que vêm para agregar, mas talvez seja custoso para quem não é grande player, assim, por assim dizer. Talvez seja um caminho muito árduo para você começar hoje um canal do zero e bombar, assim, você vai precisar de um trabalho muito grande. Porque você falou, às vezes o corte, assim, hoje em dia tudo é tempo, cara, as pessoas não querem. É muito difícil uma pessoa parar para assistir algo, por exemplo, de 1 hora e meia. É muito difícil. Por isso que os cortes, eles talvez sejam uma porta de entrada. Porque, sei lá, você começa a ver corte aqui, corte ali, corte aqui, corte ali, você acaba se interessando pelo conteúdo que você está vendo. E aí, isso vai mudando a sua maneira, né? De fazer as coisas, de produzir a sua mídia ou de consumir a sua mídia.
E aí talvez você comece a assistir esses de uma hora e pouco, né? Depois que você viu um corte aqui, um corte ali. Talvez aí dentro ou fora de contexto, aí, enfim, aí acho que cada mídia sabe o que faz, enfim. Eu não, acho que esse mérito a gente não cabe a mim também julgar o que cada um faz para crescer ou não. Mas sim, eu acho que é bom e ruim. É bom e ruim. Eu acho que é penoso para quem faz mídia entender isso. Eu acho que é complicado. Ainda mais quem está interessado numa mídia de qualidade, de informação, que despende tempo, sem cair no básico banal, né? Eu acho que isso é complicado. Porque a gente chega em alguns pontos que são. É aquilo que a gente falou, querendo ou não, o resultado é importante. Né? Por mais que a gente faça uma questão. E óbvio, todo mundo que quer entrar nesse processo, seja de um lado ou de outro, por exemplo. A gente está falando isso da mídia, mas não é muito diferente do artigo científico. Porque uma coisa é eu chegar e falar assim, vou produzir um puta artigo, mas se não tiver um tema legal, se não tiver um tema mais quente, se não tiver algo que seja discutido naquele momento por aquela comunidade, que nada mais é do que a mídia social de maneira geral, óbvio, com tempos de formação diferentes dos conteúdos, mas se não tiver aquilo tudo, eu basicamente estou fora. Uhum. Então, assim, eu posso produzir um conteúdo nichado muito pequeno para um público muito pequeno, ou eu posso produzir de fato um conteúdo muito grande para um público grande, mas assim, dentro daquilo que o público está pedindo também, né? Uhum. Você tem sempre esse processo de produção de conteúdo de fato, e isso assim, vai permeando diferentes áreas também. Amigo, para a gente caminhando, você falou sobre a NFL. Uhum. Você esteve. Sim. Por debaixo da armadura, como você estava se sentindo? Em que sentido? De estar lá? Qual que era a sensação? Ah, cara, é uma coisa única, assim, um sentimento único. De você poder ser escolhido para ir lá trabalhar, porque assim, é um evento que mesmo que você tenha muito dinheiro, é difícil de ir. Né? É muito difícil de você conseguir ingresso. Então você ter sido escolhido por uma empresa para ir lá, trabalhar, acompanhar o jogo, né? Trazer conteúdo para o Brasil, cara, é gratificante demais, assim. É a demonstração de que as coisas estão acontecendo. E, de certa maneira, a realização de sonhos, cara. É uma coisa que eu não imaginava quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, não imaginava que eu ia estar lá, sei lá, em 2016, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, se me falassem que daqui 6 anos eu estaria num Super Bowl, eu ia falar, não, para. Mas, cara, as coisas acontecem. E, assim, acontecem para quem trabalha, para quem faz do jeito, quem anda dentro da linha, quem faz as coisas corretas, elas acontecem. E eu me senti muito realizado, cara. Eu fiquei. É emocionante mesmo, assim, de você entender que você tá lá. Dentre tantos que queriam e gostariam e que mereciam estar lá, é você que tá. Então, assim, foi bem legal, assim, foi a realização de um sonho mesmo. Poder falar que eu acompanhei um Super Bowl em loco, que eu trabalhei em um Super Bowl, que eu estive lá, vivi a semana, tudo bem, com pandemia, muda um pouco as coisas, a cobertura, o jeito da NFL fazer as coisas, mas é o Super Bowl, cara. Talvez o evento mais assistido do mundo. E você tava lá. Então, para mim foi muito bom, foi muito gratificante. Foi um sonho realizado, assim. Dessa experiência, o que mais te chamou a atenção? Como eles tratam o esporte como um produto. Lá eles se importam com quem está assistindo, com a experiência de quem está no estádio. Porque lá você sai, você tá vendo o jogo em qualquer lugar que você vai. Você vai no banheiro, você tá vendo o jogo, você tá vendo. Você sai ali da arquibancada, você pode comprar, tudo é fácil, tudo é bem indicado, a estrutura, você vê bem o jogo de qualquer lugar.
você, você, sei lá, tem pausa, né? Porque o futebol americano tem muita pausa. Você tem entretenimento, você não fica, tipo, parado, assim, tipo, intervalo de jogo no Brasil, que é aquele marasmo, normalmente você vai no banheiro, você pega uma fila enorme. Lá não, assim, tem coisa acontecendo em qualquer parada de 2 minutos e meio, assim, tem coisa passando no telão. A entrada dos times é toda personalizada, tem um câmera que vai lá na saída do vestiário, pega o cara saindo e vem acompanhando o time até o time chegar no túnel e sair, com música. Então, assim, cara, é a conclusão que a gente chega que aqui no Brasil a gente é movido por paixão. E a paixão unicamente. A gente ainda não é bem tratado no Brasil como espectador, como consumidor de um produto. Lá eles são. Lá é feito pelo espetáculo, não importa o time que você torça, você vai ser tratado como um cara que, tipo assim, você é um consumidor. Você pagou por aquilo, você vai ter a experiência. Que eu acho que às vezes é o que falta para o nosso esporte entender, para o nosso, principalmente para o futebol entender, de que a gente está ali pela paixão, mas a gente também está lá como consumidor e a gente também tipo tem que ter experiências, que aquilo marque, né? Porque a ida ao estádio aqui no Brasil é muito difícil. Né? Você vai sair de casa, gastar R$ 150 no ingresso, talvez o mais barato, pegar ônibus, pegar trem, demorar 2 horas para chegar, para ir, para voltar, para ver um jogo de 90 minutos, que você vai ficar de pé muita parte do tempo. Então, assim, é difícil. Lá não, lá você tem uma. Lá, tipo, claro, podem acontecer essas coisas? Podem, mas pelo menos o tempo do jogo, você vai sentir, você vai sair e falar, cara, eu vivi aquilo, sabe? Longe, fora também do espetáculo, da paixão, né? Porque hoje o que liga a gente muito é a paixão. Tipo, você vai num Corinthians e Santos ali, aquele 4-0, o corintiano sai feliz. Fala, porra, tava lá. Mas você tava lá, você viu 4-0 e por isso ficou marcado. Agora, o corintiano que foi no 0-2 agora na terça-feira, contra o Flamengo, vai falar, pô, eu tava lá, mas foi uma bosta. Entendeu? Tipo, é muito pelo time. A razão de você estar lá é o time. O Super Bowl, não. O Super Bowl vai gente de todos os lugares, né? É claro que tem mais torcedores dos times, isso é óbvio. Mas também tem gente que tá ali porque quer ver o evento. Isso é mais comum lá do que aqui no Brasil. Esse é um ponto importante porque a gente acaba lidando muito com a questão de resultado, de fato, né? Então, assim, a gente avalia tudo pelo resultado da equipe nossa, né? Então, se você acompanha redes sociais ao longo de um jogo, tudo é muito legal quando a sua equipe está goleando. E tudo é uma porcaria quando a sua equipe está perdendo. Com certeza. Então, assim, você faz. Às vezes tem esse hábito. Vou, sei lá, no caso do Flamengo e Corinthians, do Corinthians e Flamengo agora, depois, semana que vem, Flamengo e Corinthians. A gente está gravando isso dia 4/8, não sei quando que vai ao ar, então às vezes essa parte fique fora do contexto. Até já foi o jogo. Mas eu gosto de acompanhar e gosto de vez em quando deixar o Twitter ou alguma rede social aberta e ir acompanhando os perfis, principalmente de torcida. Né? Então, assim, pô, quantas vezes? O narrador, pô, esse cara tá torcendo contra. Não, tua equipe tá tomando gol. Eu faço o quê? Não é a culpa do cara que tá narrando, é a tua equipe que tá tomando gol. E vice-versa. A mesma equipe que falou, putz, esse cara representa a gente. Então, eu lembro, por exemplo, na época do. São Paulo teve eu sou São Paulino. São Paulo teve uma época do Bausa na Libertadores, que foi quando o Vilani colocou aquela expressão camisa de tortal varal. E ele usava isso para. Assim, não era para o São Paulo, não era uma coisa exclusiva. Né? Mas ele estava contando a história do São Paulo na Libertadores, que era o brasileiro que tinha restado naquela época. E era um São Paulo muito ruim, diga-se de passagem. O São Paulo do Bausa era um São Paulo tenebroso. E a torcida do São Paulo, pô, o Vilani é o melhor narrador da história. O Vilani é o melhor narrador da história. Porra, o cara entendeu que o manto entorta o varal. O cara é fodido. E aí, teve uma época que ele, obviamente, começou a fazer jogos de outras equipes. E a camisa de tortar o varal não era do São Paulo, era um bordão dele para contar a história. E ele utilizou para outras equipes. Então você via um sentimento da torcida do São Paulo quase que de traição. Então esse cara, assim, tipo, como assim?
Não, a do outro também torta? Que negócio é esse? E você via que era uma questão do teu clube. Enquanto o teu clube estivesse ganhando, fazendo e indo, você ia junto. Enquanto o seu clube não estivesse fazendo, você acabava avaliando quem estava ali em termos profissionais, você acabava avaliando de uma outra maneira. Totalmente. Amigo, para a gente ir encaminhando para o final, novamente te agradecer o aceite do convite, deixar registrado algumas coisas que eu acho que são importantes. Você é uma pessoa muito foda, eu acho muito. Eu acho que a expressão é mais ou menos essa mesmo, né? Expressões que não monetizam no YouTube, mas que são reais. Bondade sua. Assim, a gente teve a oportunidade, eu tive o privilégio de trabalhar contigo na Universidade do Futebol. Então, assim, noites e noites mandando e-mail um para o outro para correção de texto para ranking, né? Noites e noites a gente trocando ideias sobre o que a gente ia fazer em diversos projetos que tiveram ali, né? Desde os e-books, depois algumas outras produções que a gente participou. E você sempre foi um cara muito dedicado, muito foda no que fazia e no que faz, né? Então, assim, é muito bom ter podido viver contigo aquelas experiências ali, enquanto parceiro de trabalho, nós dois novos, no sentido de começando coisa ali que a gente não tinha experiência na época, né? Então, a gente ainda dando a cara a tapa, e também ficou agradecimento público ao Fernando aqui também, que ajudou pra caramba a época, né? Continua ajudando, mas naquela época era o trio ali que fazia a coisa girar, então que fica o agradecimento a ele também. Aliás, vou tentar trazê-lo, tá difícil trazê-lo aqui, mas vou tentar trazê-lo. Eu tenho que chamar todo mundo, né? Então, assim, pô, muito bom voltar a conversar contigo. Espero muito que você volte mais vezes. Já falei isso pro George e ressalto, acho que a gente vai perdendo os contatos de vez em quando, por conta do tempo normal, faz parte da vida. Sim. Mas é bom ter momentos da gente reaver contatos e ver como as pessoas estão. Né? Obviamente, dentro de uma distância, adoraria que isso aqui fosse num estúdio gravado, que a gente pudesse estar tete a tete conversando, ia ser mais legal, óbvio. Mas dentro das limitações logísticas que a gente tem no tempo de hoje, acho que é muito legal voltar a trocar essa ideia. Obrigado sempre pela amizade, obrigado pela dedicação de sempre, obrigado pelo respeito ao jogo. A gente tem uma paixão em comum que é o futebol, e todas as pessoas que têm essa paixão, que respeitam o jogo, mais do que necessariamente o que o jogo pode lhe ofertar, independente dos cenários, eu admiro. Então, assim, a você é um cara que eu admiro. Amigo, se quiser deixar alguma mensagem final, algo do tipo para a gente encerrar, e fica o convite para você voltar mais vezes, tá? Estou tentando organizar uma questão de temáticas, assim, aquele pegar série, pegar documentário, enfim. Eu não quero muita audiência, então assim, eu não quero assunto polêmico, eu não quero trocar ideia com um amigo, como se eu estivesse no bar. Obviamente sem beber, que dá merda em podcast. Dá ruim. Beber em podcast, então é como se estivesse na mesa. Não quer dizer que a gente esteja bebendo na mesa, são duas coisas distintas. Mas quero muito poder trocar outras ideias contigo, de outros assuntos, dos assuntos que a gente não entrou, tiveram vários assuntos que a gente não entrou ainda aqui. Então, espero muito contar com a tua presença. Se quiser deixar uma mensagem final, depois eu faço o encerramento. Cara, eu só tenho que agradecer mesmo pelo convite. Sempre um prazer conversar com você. Como você falou, a gente perde contato no dia a dia, mas nas correrias da vida, né? Mas foi um tempo muito legal, que eu também guardo com muito carinho, assim, da gente ter convido, aprendi muito, tanto com você quanto com o Fernando, né, que você falou. São coisas que me ajudaram muito nesse processo também. Também sei do seu trabalho, sei o quanto você é um cara sensacional, dedicado, que está sempre tentando encontrar o jeito de fazer o que você quer fazer da melhor maneira possível. Então é sempre um prazer, né, poder participar. Fiquei muito feliz com o convite, feliz também de saber de você, né, da gente conversar. Acho que isso o que é mais legal disso tudo, de trocar uma ideia, saber das pessoas, e espero que existam próximas vezes, né? Se for presencialmente, melhor ainda, com todo mundo reunido, melhor ainda. Eu estou aqui à disposição sempre, porque é sempre uma boa conversa.
e que sempre é muito querido, né? Vocês são sempre muito queridos para mim, porque foram muito importantes em uma fase da minha vida que eu aprendi bastante sobre as coisas. Assim, eu sou muito grato a vocês e por tudo que a gente passou. Amigo, novamente, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo tempo. A todos que estão nos assistindo até esse exato momento, muito obrigado pela atenção. Peço novamente a curtida, peço novamente o comentário, peço novamente que se inscreva, ative o sininho e, principalmente, essa ideia do NS Podcast é trazer pessoas e dialogar de forma aberta, livre, não tem roteiro, não tem uma estrutura de entrevista de fato. Para a gente trocar ideias sobre experiências. Então, assim, se vocês viram uma parte do vídeo, se vocês viram algo do vídeo que vocês acreditam que vão servir para outra pessoa ouvir de fato, para ela refletir, faça com que chegue, indique, tá? Não peço que vocês saiam indicando assim, a torta é direito, mas indique para quem precisa. Então, poxa, sei lá, a gente falou sobre universidade, sobre o início da carreira, sobre algo desse tipo, às vezes você tem um primo, um filho, alguém que está aí, que esteja nesse momento e que, poxa, possa refletir a partir disso. A gente não vai dar dica nenhuma que vai valer para todo mundo, porque obviamente ela não existe, mas pode ser que vale a pena a reflexão. Então, assim, encaminhe. Poxa, tô já mais velho, tô querendo refletir, você discutiu isso, sei lá, com o teu professor, e esse assunto vai estar ali, indica para ele também. É sempre muito legal trazer pessoas. O que a gente quer é montar uma grande comunidade que respeite as opiniões, que respeite as diversidades e, principalmente, que a gente possa trocar ideias sobre cada vivência, porque cada vivência em si é importante, para além do que as pessoas fazem. Combinado? Então, pessoal, até uma próxima. Vitor, obrigado novamente. Conto com você em próximos programas, sim, tá? Enquanto a tua fotinha do WhatsApp não sumir, ou seja, enquanto você não me bloquear, você está ferrado, te mandarei mensagem, tá? E a todos que vocês estão nos ouvindo e nos assistindo, muito obrigado pela presença e por acompanhar até esse momento. Um grande abraço a todos e até mais.